Números, capítulo de número 6. Versículo 8. Eu vou ler o versículo 8 e vou explanar do 1 ao 12. Talvez eu não leia aqui os versículos, vou passando aquilo que vai estar na memória e você vai entender esta palavra. Capítulo 6, versículo 8. Diz assim: todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Eu vou repetir. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, meu Deus. Fale com sua igreja. Obviamente que antes de chegar o momento da pregação, eu meditei, eu pensei, refleti. Busquei palavras, pensamentos, ensinos e instruções para passar para o teu povo. Mas eu não sei qual é a real necessidade do teu povo. Eu posso falar algo que machuque, que fira, que abate, que desanima. Que ao invés de ele sair daqui com vontade de voltar no culto de quinta ou no outro culto, desanime e não queira nem mais voltar para te adorar neste lugar. Por isso, meu Senhor, eu te peço que não sejam as minhas palavras, por mais polida, por mais eloquente, por mais que esteja no vernáculo, dentro da cultura, mas que seja o Senhor que os oriente, que os alimente, que os instrua e os ensine, porque eu sei que o Senhor é poderoso para trazer a palavra que realmente o teu filho está necessitando. Por isso eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, fale conosco para a glória do teu nome. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. O voto é de nazireado. Nazireado é um voto. Mas antes que eu fale sobre o voto do nazireado, eu preciso explicar para você o que é um voto. Tem o voto do nazireado e tem outros tipos de voto. Voto é aquilo que você promete para Deus, mediante aquilo que Deus vai fazer para você. Facilmente fica definido. Voto é aquilo que você vai fazer ou dar para Deus, mediante aquilo que Deus vai fazer ou vai dar a você. Pode ser um culto, pode ser uma oferta, pode ser um objeto para a igreja, pode ser uma ajuda para alguém que está necessitado, que não precisa ser algo dentro da igreja. É um voto. No capítulo, se eu não me engano, 5 de Eclesiastes, a Bíblia vai trazer uma grande exigência. Vai dizer que é melhor você não votar do que votar e não cumprir o seu voto. É melhor você não votar do que depois de você votar e Deus cumprir a parte dele, você não cumprir a sua parte. Seria melhor você não ter votado. Mas no voto existe uma vantagem grande, irmãos. É porque nós somos, eu não sei qual é a palavra que eu poderia utilizar aqui. Talvez nós sejamos incrédulos, não sei se é essa palavra, mas existe uma vantagem grande em fazer um voto a Deus. Eu vou usar aqui um exemplo simples para você entender. Eu vou ser o mais simples possível. Suponhamos que você pague aluguel. Estamos aqui falando em suposições, usando uma hipótese. Você paga aluguel e chega para Deus e diz assim: Deus,
Eu não tenho condições de comprar um terreno, não tenho condições de construir uma casa, muito menos de comprar uma casa à vista ou financiada. Eu não tenho. Mas se o Senhor me der 2 casas, eu dou uma para alguém que não tem. Entendeu a vantagem do voto? É mais ou menos nesse texto, é mais ou menos nesse contexto. Outro dia eu ouvi a história de um homem cristão, temente a Deus, que não tinha um colchão para dormir, dormia numa esteira velha, num tapete velho. Ele chegou para Deus e disse: Deus, se o Senhor me abençoar, olha o voto que ele fez a Deus. Isso aqui é forte, é muito pesado. É por isso que você tem que pensar 1000 vezes antes de fazer o voto, para depois não ficar sem condições de cumpri-lo. Ele disse: Deus, se o Senhor me abençoar, me prosperar, me der riqueza, prosperidade, do que o Senhor me abençoar, eu não vou dar 10%, eu vou dar 60%. Isso foi lá no estado de Goiás. Não sei se ele ainda é vivo, porque faz muitos anos que eu vi esse testemunho. Se ele ainda é vivo, ele é o dono da maior fábrica de colchões daquele estado. Um homem que não tinha um colchão, uma esteira para dormir. Isso aqui onde está o poder do voto. Quando o Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, porque Esaú está querendo matá-lo, ele para na cidade Betel, antes era Luz o nome da cidade, vai dormir no meio do mato, pega uma pedra para colocar como travesseiro e ele vota a Deus. Ele diz: Deus, se o Senhor me levar em paz para a cidade que eu vou, nessa viagem que eu estou fazendo, me der pão a comer, me der veste a vestir e me prosperar de tudo quanto o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Foi o voto que ele fez a Deus. Quando Jacó, que chegou na casa do seu tio Labão, puxando a cachorrinha, com a mão na frente e outra atrás, saiu de lá como o homem mais rico daquela região. Eu estou falando sobre voto. Isso aqui é para você entender o que é um voto. Então existem várias formas de você votar a Deus. Teve homens da Bíblia que fizeram voto para raspar a cabeça. Paulo, se eu não me engano, não foi Paulo, meu Deus, que fez um voto assim. Mas vindo para o nazireado, era um voto que poderia ser feito pela própria pessoa, pelo pai da criança, ou o próprio Deus exigia dele esse voto. Veja, poderia ser feita pela própria pessoa, pelos pais da pessoa, ou o próprio Deus exigia dele essa condição de nazireado, que poderia ser durante um período de dias, ou poderia ser para o resto da vida. Sansão tinha voto de nazireado, João Batista tinha voto de nazireado, e alguns dizem que Jesus também tinha um voto de nazireado. Quais eram as exigências para quem fazia um voto de nazireado? Porque no nazireado, o texto que eu li, diz que ele tinha que ser santo ao Senhor por todos os dias do voto de nazireado. Aí Deus vai trazer as exigências. Primeira exigência para o nazireu: ele não podia beber vinho, não podia comer uva, não podia comer pasta de uva, nada que viesse da videira ele podia comer. Nada, absolutamente nada que viesse da uva ele podia comer, nada. Mas aqui existe um segredo. Por quê? Porque vinho na Bíblia representa alegria. O vinho da Bíblia tem conotação de felicidade, de alegria. Ora, se eu faço um voto para ser de Deus e Deus ser meu, se Deus é a minha alegria, então eu não preciso do vinho, porque Deus é a minha alegria. Ele também, o vinho, vai representar o Espírito Santo, é de forma representativa. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5,18: não vos embriaguei com vinho em quem há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, Paulo estava dizendo: a alegria que você espera que venha do vinho, se você se encher do Espírito Santo, haverá uma alegria maior e melhor.
alegria, irmãos, na vida do ser humano é algo sonhado, desejado. Você já leu a história de José, que fora preso porque a mulher de Potifar queria estar com ele, mas ele, temente a Deus, não aceitou. Ela o caluniou e colocaram ele no cárcere. Lá no cárcere, a Bíblia diz que 2 empregados de Faraó foram presos: o padeiro e o copeiro. Sonharam, os 2 sonharam e contaram o sonho para José. O padeiro disse: olha, eu sonhei com um cesto de pão e vinha as aves do céu e comia os pão que estava no cesto, que estava na minha cabeça. O copeiro disse: eu também sonhei. Eu sonhei que eu pegava um cacho de uva diretamente do pé da vide, espremia no copo e dava para Faraó, e ele bebia. Aí José disse para o copeiro: daqui a 3 dias você vai sair do calabouço e vai voltar novamente a dar o vinho do rei. O padeiro contou também o sonho dele, porque viu que José interpretou com propriedade. Quando ele contou, aí José disse o seguinte: ó, daqui a 3 dias você vai sair do calabouço, mas na verdade você vai ter a sua cabeça cortada, você vai ser decapitado. Analisando isso aqui, eu entendi. Eu estou falando de forma simbólica aqui, de forma espiritual, poética até, que para Faraó era melhor o vinho do que o pão. Por quê? Porque o vinho proporciona alegria. A Bíblia diz que é melhor você morar numa casa deteriorada, quebrada, tendo pão, do que morar numa casa luxuosa, mesmo tendo pão, mas tendo angústia. Porque tem pessoas que comem do bom e do melhor, mas não tem alegria. Vão para os melhores restaurantes, para as melhores churrascarias, comem os manjares mais nobres, mas não tem alegria. É brigado com a mulher, brigado com o marido, brigado com o pai, brigado com a mãe, brigado com o filho. Vem da hora de se matar. E às vezes eu e você, como aquele ovo cozido, porque acabou o óleo e a margarina, tem que cozinhar porque não tem óleo para fritar. Come com arroz e farinha, aleluia. Depois toma aquele canecão d'água, glória a Deus, dá aquele arroto gordo e glória a Jesus. Porque a alegria, ela é melhor do que o pão. Então Deus dizia para o Nazireu: você não pode comer nada da vinha, você não precisa buscar alegria em lugar nenhum. Eu serei a sua alegria, eu serei a sua felicidade, eu serei a sua paz. Não é necessário você correr atrás do sei de quem, do coach, porque eu serei a sua alegria. Na sequência, Deus dizia: ó, quem fez o voto de nazireado não pode cortar o cabelo. Isso era o homem. Não podia cortar o cabelo, não podia fazer a barba, nem passar navalha. Lembra de Sansão? Que tinha os seus cabelos alongados com 7 tranças. E a Dalila perguntava a ele onde estava o segredo da sua força. Ela pensava que o segredo da força dele era porque ele ia lá na fitness. Aleluia. Não era. O segredo estava no cabelo, porque em manter o cabelo grande, comprido, conforme a exigência do voto, dava a ele uma posição de um homem obediente. Não era o cabelo crescido
que dava a Sansão força era o temor e a obediência que ele tinha para com Deus. Porque às vezes alguém pode falar de forma resmungosa, de forma cochichante: o pastor também exige demais, as Assembleias de Deus exigem demais, porque na igreja tal o povo anda à vontade, na igreja B o povo anda à vontade, mas aqui isso o mundo vai. Não, meu irmão, tu tem cuidado na vida, aleluia, porque isso que tu está pensando que é besteira, aleluia, pode ser a porta para a tua derrota, aleluia. Quer ser vitorioso, quer ter bênção na sua vida, então aprenda a obedecer a Deus, não só nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas, porque escrito está: se você for fiel nas coisas pequenas, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Glória a Deus. Isso sem falar, talvez você não saiba disso, mas eu vou lhe dizer, o fato do homem ter cabelo crescido, principalmente naquela época, era motivo de escárnio. As pessoas zombavam do nazireu, porque tinha o cabelo crescido. Ela vai, mulherzinha. Ela vai, o florzinha. Eles faziam chacotas pelo comportamento do nazireu em temor a Deus. Será se tem alguma aparência hoje? Alguém olha para mim, para você e diz: aquele camarada parece que é doido. Aquela irmã, meu Deus do céu, parece uma velha. Aleluia, mas é uma velha de Deus. As pessoas trazem uma crítica, porque elas não entendem, porque para elas lá, para se sentirem bem, é quando sai com aquela saia curtinha, não dá nem um palmo, toda apertadinha, chega a saia assim, meu Deus do céu. Aí ela diz: agora eu estou bonita, agora eu estou abafando, agora eu estou por cima, agora eu estou sendo a Gisele Bündchen, agora eu vou ser a famosa, eu vou ser a celebridade, agora eu estou me sentindo bem. Até eu entendo, aleluia. Só que para quem serve a Deus, aleluia, o que faz ela se sentir bem não é aquela sainha justinha, apertada mais do que vida de assalariado, não é. O que faz ela se sentir bem é quando ela recebe a presença de Deus, é quando ela recebe a unção de Deus, é quando se enche do Espírito. Então, quando a irmã se posiciona de forma a obedecer a palavra, que alguém de fora não entende, e diz assim: eu não sei como é que ela aguenta ficar daquele jeito. Olha só para ela, meu Deus, toda largada, toda desajeitada. Aí você olha por fora e analisa a casca, mas não sabe que por dentro, aleluia, tem algo que o dinheiro não compra, a prata não compra, o ouro não compra, a fama não compra, a mídia não compra, ninguém dá, só a presença de Jesus de Nazaré. Mas veja o Sansão, ele tinha os cabelos longos. Contou o segredo para Dalila. Dalila cortou-lhe os cabelos. Logo ele perde a unção. Dentro do voto nazireado, ele não podia se contaminar com o corpo de um defunto. Ele não podia. Se ele se contaminasse, tocasse um defunto ou chegasse a uma certa distância, ele ficava impuro. O voto dele seria quebrado. Mesmo se alguém caísse de forma súbita, desse um ataque cardíaco fulminante e ele caísse ao lado dele sem ele esperar, ele ficava imundo. Não adiantava ir para o sacerdote. Mas sacerdote, eu estava lá conversando com meu amigo e de repente ele começou a virar o olho e a língua enrolou, caiu e morreu. Eu não tive culpa não. Mesmo assim,
ele teria que passar por um processo de purificação. Mesmo o erro sendo involuntário, mesmo o pecado sendo involuntário, ele precisaria passar por um processo de purificação. É por isso que nós pregamos e ensinamos que todo mundo tem que aceitar a Cristo para passar por um processo de purificação, porque todos pecaram. O homem já nasce contaminado pelo pecado, a partir do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O homem já nasce contaminado. Por essa razão, mesmo de forma inconsciente, mesmo de forma involuntária, já nasce pecaminoso, precisa ser purificado no sangue do Cordeiro de Deus. Porém, se por acaso fosse o pai dele que morresse, fosse a mãe, fosse o irmão ou uma irmã, se fosse uma irmã, se fosse um irmão, se fosse o pai ou se fosse a mãe que morresse, também esses ele não podia chegar perto. Mesmo sendo um irmão, o pai ou a mãe, ele não podia chegar perto do morto, do cadáver, do defunto. Não podia, ficava contaminado do mesmo jeito. Mas pastor, que responsabilidade, que exigência pesada. Nem o pai, nem a mãe, que a gente... Chega o dia dos pais, a gente nem se lembra, nem dá um presente, mas quando é a mãe, a gente... Porque já disse o poeta: sou pequenininho, tamanho de montão, carrego o papai no bolso e mamãe no coração. O bolso se furou, o papai se... no chão. Mas a mamãe continua lá, né? Meu Deus. Nem pela mãe ele poderia ir lá. Ficava contaminado. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que mesmo sendo o aniversário do seu primo, da sua prima, do seu irmão, da sua irmã, do seu amigo mais chegado, seja lá de quem for, que não é crente, que tem cerveja, que tem dança, que tem farra, que estão lá adorando a Baal, aos deuses pagãos, você não pode estar lá, porque vai se contar. Entendam que a Bíblia está me ensinando e te ensinando. Eu estou lhe ensinando o caminho pelo qual você vai estar na presença de Jesus, o qual vai te conduzir à presença do Eterno, à presença de Deus. E eu vou terminar com essa aqui. Quando ele pecava, o nazireu, quando ele pecava, quando ele desobedecia ou falhava, voluntário ou involuntariamente, o seu voto era quebrado. Era quebrado. Sabe o que era que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir ao sacerdote, chegar na tenda da congregação, oferecer sacrifício pelo pecado, pela expiação, pela desobediência e começar tudo de novo. Se ele tivesse feito um voto nazireado para passar 6 meses sem beber vinho, sem chupar uva, sem cortar o cabelo, sem chegar perto de defunto nem nada, se fosse 6 meses, se ele tivesse com 5 meses e 29 dias, perdeu tudo, tinha que começar tudo de novo. Voltava para a estaca zero e começava tudo de novo. Eu lembrei de uma história, eu vou contar para vocês, é uma história muito simples, mas eu acredito que é verdadeira. Uma dirigente de oração contou para mim. Ela disse que tinha uma irmã que tinha um filho perdido. Ela era crente, mas o filho dela era perdido no mundo, traficava. Era, sabe, daquela pessoa perdida. Até nela ele batia na própria mãe esse rapaz. E ela era crente. E ela começou a orar: Deus, salva o meu filho. Deus, liberta o meu filho. Deus, eu quero ver o meu filho na tua presença. Deus, quebra as correntes dele. Ele chegava em casa drogado, doido, batia nela, queria comer aquela, quebrava tudo. E ela orando. Depois de uns 8 para 9 anos de oração, ela cansou. Ela disse: Deus, a partir de hoje eu não oro mais. Esse meu filho não tem jeito, esse é um filho da perdição mesmo. Esse nunca vai entrar no céu. Desisto.
Cansei, não suporto mais. 9 anos orando, 8, 9 anos, e o senhor não responde, não faz nada. Foi dormir. No dia seguinte, ela se acordou, o rapaz também se acordou bravo com ela. Bravo. Foi lá no quarto dela, arrancou ela da cama pelos cabelos, bateu nela. Estou com raiva da senhora. O que foi que eu fiz agora, meu? Foi porque eu sonhei com a senhora. A senhora estava numa estrada longa correndo, e lá na frente tinha um troféu bonito. Eu nunca vi um troféu tão bonito como aquele. Quando a senhora estava já pegando o troféu, a senhora parou. A senhora estava a poucos metros, centímetros de pegar o troféu, parou. Sabe o que foi que aconteceu? Ela voltou a orar novamente. Sabe quantos anos ela teve que orar novamente? 10. Faltava só um ano para Deus fazer o milagre. Ela quebrou o pacto, quebrou a aliança, voltou a orar novamente, teve que orar mais 10 anos. Sabe o que é que a Bíblia diz em Ezequiel 3, acho que 19, 18, 19? Quando eu disser ao justo, quando o justo pecar, e você for lá dizer que ele pecou e que ele deve se converter para não morrer, você vai dizer para ele que a justiça que ele praticou antes não vai valer para nada. Sabe por que a gente não recebe a bênção? Porque a hora a gente é fiel, persevera. Quando a bênção está já chegando, a gente desiste, peca, falha, aí volta para o zero de novo. Aí começa, vai lutando. Quando está perto da bênção, a gente peca, desobedece, aí volta para o zero de novo. E fica nesse lega-lega, nesse vai e vem, nesse puxa e encolhe, e nunca chega a vitória, meu irmão. Pega nesse arado com força, meu irmão. Determina a ser fiel, determina ir até o fim, determina a perseverar. Não deixa ninguém te fazer parar, não. Escrito está: aquele que perseverar até o fim. Não é para quem para no meio do caminho, não é para quem está já chegando, é para quem for até o final. Deixa o sangue dar no freio dos cavalos, no meio da canela. Deixa o mundo se acabar, ficar de ponta cabeça, se levantar tufão, furacão, terremoto, maremoto, coisa entrar em erupção, as estrelas cair do céu, o sol escurecer, a lua sumir, mas permanece na presença daquele que fez a promessa, porque aquele que fez a promessa não é homem para mentir, e nem é filho do homem. Quando ele diz, ele faz, quando ele promete, ele cumpre, mas tem que permanecer na presença. Aleluia. Eu vou lhe dizer uma coisa: fácil não é, mas não é impossível, porque Deus é contigo. Quantas vezes a gente vê alguém subir aqui na tribuna e ler ou citar Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes a gente vê alguém subir aqui e citar esse texto com ousadia, com empolgação, gritando, falando alto, sabe? Você diz, essa aí é por dentro, é mesmo. Mas aí lá na frente você vê a pessoa parando, desanimando, desistindo, se abatendo. Quem é que está errado? É a palavra ou é ela? É a palavra ou é ele? Ora, se está escrito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Jesus não é mentiroso, a palavra não é mentirosa, o meu Jesus vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, se você permanecer na presença, permanecer no caminho, não vai ter barreira, não vai ter levante, não vai ter tsunami, não vai ter terremoto, não vai ter vendaval, não vai ter tempestade, não vai ter Satanás, não vai ter chucaveira, não vai ter Zé Pilintra, não vai ter bombagira, não vai ter ninguém que te detenha, porque Deus te fará mais do que vencedor. Ramash. Mas você tem que ser firme. Está escrito em Hebreus 10:38: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas sabe o que é que falta em nós? Eu estou me colocando no grupo, estou me colocando no meio. Falta fé. Às vezes a gente não acredita no que Deus fala. A gente diz que tem fé talvez por educação, não sei se é essa palavra. A gente diz que tem fé que é para não sair feio na foto.
Não vou dizer que tem fé para não sair, não ficar feio na foto. Você crê em Deus, irmãos? Creio, mas irmãos, pensa que eu creio. A pessoa que crê está aqui. Aí quando a luta vem, o camarada já quer montar no jirico e dá no pé. Peraí, meu irmão, você tem ou não tem fé? Que negócio é esse? Você está entendendo o mistério? Fé não é algo que se fala, fé é algo que se vive. Eu falar que tenho fé não vale de nada. O que vale é eu viver a fé. Então essa talvez seja a grande dificuldade do povo de Deus, que tem muita fé, porque existem alguns tipos de fé, mas eu vou citar 2 tipos. Existe a fé viva e a fé morta. Entendeu? Existe a fé viva e a fé morta. A fé viva, às vezes ela é como um grão de mostarda, bem pequenininho, do tamanho da cabeça de um alfinete. Mas ele diz assim, se você tiver fé como, não é do tamanho não. Olha, ele grave isso, por favor. Também já errei falando se tiver fé do tamanho, mas não diz o tamanho, diz como um grão de mostarda. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer esse monte, levante-se daqui e vá para o meio do mar, ou sai daqui e vá para acolá. E se você tiver fé como um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda, ele é a menor das sementes, mas depois que cresce, se torna maior das hortaliças. Ou seja, a sua fé é pequena, mas ela está viva. Se ela está viva, ela vai crescer. E alguém disse, se você plantar uma semente de mostarda e jogar em cima uma caçamba de pedra ou uma caçamba de concreto, irmão, daqui uns dias você vai ver o olho da mostarda romper do concreto e nascer. Pode até demorar, mas ela nasce. Aí às vezes não tem gente que tem fé. Olha o tamanho da fé. Uma caçamba de 6 metros. Tem gente que tem uma fé grande, uma fé, sabe, chefe? Dá para encher uma carreta. Pense no camarada aqui, tem uma fé grande. Aí quando você vai lá, está morta. Tem muita fé. A fé de encher 3 caçambas de 6 metros. Mas está morta, meu irmão. E aí, irmão, você tem fé? Oxe, meu irmão, tenho fé até umas horas. Está no sal para não apodrecer, porque está morta, mas tem fé. A geladeira está cheia. Não, a fé tem que ser viva. Viva. Aleluia. Se nessa noite você está cheio de fé e a fé está morta, irmão, coloca para fora. Porque a fé morta me impressiona, mas não impressiona Deus não. A fé morta chama a minha atenção, mas não chama a atenção de Deus. Aí alguém vai olhar para você a partir de hoje e vai dizer, cadê aquela mulher cheia de fé? Aleluia. Que eu estou olhando para ela, eu quase não estou vendo a fé. Aí você vai dizer, você estava vendo muita fé em mim, mas era uma fé morta, falida, acabada. Você está vendo um pouquinho, não está? Mas essa fé vai me fazer vencer, vai me fazer triunfar. Porque é pouca, mas é viva. Se é viva, Deus se agrada. Se Deus se agrada, abre a porta. Se Deus abre a porta, tem milagre. Se tem milagre, tem vitória. Então glorifique a Deus, porque Deus abençoa quem tem fé. Aleluia. Fica firme. Se tu tem um voto com Deus, e eu quero dizer que todos nós que aceitamos a Jesus, principalmente aqueles que passaram pelas águas batismais, fizeram um voto com Deus. Então permanece firme nesse voto, para que a tua vitória seja plena. Amém.